Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Agora despertamos, né? Deus abençoe os que nos antecederam aqui, o louvor, a direção, as participações, os irmãos que ofertaram. Deus abençoe os que vieram, né? Todos, que alegria aí. Só dando uma ênfase na fala da Thaís, estamos no melhor lugar. Fizemos a melhor escolha hoje. E seremos recompensados por isso, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando de casa, né? E espero que vocês sejam alcançados também pela bondosa misericórdia do Senhor e o cuidado que nunca falta. Lucas, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 22 até o 30, esses 9 versículos. Como fizemos na leitura inicial, repito o pedido do Marinho: se alguém sem Bíblia está do seu lado, compartilhe a sua com ele, para que acompanhemos a leitura. Os irmãos de casa podem ler agora, podem ler depois, descubra como encontrar a referência bíblica. É importante fazer essa conferência, é importante ler. Está escrito assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Somente até aqui. Que Deus nos abençoe e nos abençoe com a infinidade da graça, com o cuidado dele. Espero que os nossos corações compreendam, entendam e se encham do amor de Deus. Melhor lugar em que nós temos o privilégio de ouvir, de falar, de comunicar o favor e o cuidado de Deus. Eu quero dividir algumas questões com os irmãos, para que, ao retornar daqui para as nossas casas, para os nossos lares, o céu seja mais almejado,
pelas nossas almas. O céu seja um lugar pretendido intensamente, que o desejo do nosso coração seja, não que não arda, mas que arda cada vez mais, que arda hoje, e que amanhã arda mais do que hoje, e que depois de amanhã arda mais do que amanhã, o desejo nosso de estar nos céus. Irmãos, o homem, desde que nós temos notícias, existem algumas coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas, né? A vontade de vencer, de crescer, de prosperar, de galgar posições na vida, de alcançar objetivos, de chegar a lugares, de construir patrimônio, cidades, né? História. Essas coisas fazem parte da história das pessoas, não são de hoje, cada um tem a sua história por objeto da sua própria construção, e nós temos alguns outros problemas também que acompanham o homem desde os primórdios dos tempos em que nós temos notícias. Assim como nós temos desejo e a vontade de superar, de vencer, de amanhã ser melhor, poder estar melhor, estar em lugares diferentes, cada um constrói seu objetivo. É fato que o desejo de um nem sempre é o desejo de outro. Para algumas pessoas, o padrão de vida, o estilo de vida que ela leva está muito bom, e é preciso que a gente respeite isso, né? O pensamento das pessoas, o querer das pessoas, porque nessa visão do respeito está inclusive o próprio Deus. Deus não nos fez incapazes de tomar decisão, e a cabeça da gente aponta para onde a gente quer, andar, e Deus não vai lá torcer o pescoço de ninguém e fala: eu não te falei que é esse caminho aqui que é melhor. Não, se você quis escolher a fala de Deus, é uma que nós percebemos repetida lá no Pentateuco ainda, assim: eu tenho colocado diante de você o caminho da vida e o caminho da morte, e é você quem deve escolher. É uma fala que Deus disse para Caim, depois do terrível ato da prática homicida contra o seu irmão. E Deus falou para ele assim: Caim, por que você descaiu o teu semblante? Por que você se entristeceu? Por que você está com raiva? Por que você está chateado agora? Se você escolher o bem, não será aceito. Todavia, se você escolher o mal, escolheu a maldade, o pecado jaz à porta. Então, às vezes, irmãos, nós transferimos para outras pessoas uma responsabilidade que é nossa, uma escolha que é nossa, uma questão que é nossa, e aí nós temos mais uma das dificuldades que eu quero compartilhar com os irmãos, antes de mergulhar na própria questão textual. Tem alguns problemas nossos que são complicados a gente conseguir objetivos na vida se a gente não olhar para eles. Por exemplo, por que você existe? Qual que é a razão da sua existência? O que é que você faz? Qual que é o objetivo de você viver 10, 20, 30, 40, 50 anos? Por que você canta? Por que você come? Por que você trabalha? Qual é o objetivo da sua vida? Já parou para pensar nisso? Faz sentido viver? Já percebeu que algumas pessoas se perdem tanto nessa caminhada que repetem, que dizem, que falam assim: minha vida não tem sentido. Minha vida não tem mais sentido. Eu não preciso mais viver. Algumas se desgostam da vida e tomam atitudes das mais ruins, porque não tem nada pior do que uma vida sem sentido. De que uma vida sem sentido. E uma vida sem sentido é uma vida vazia, oca, desprovida de essência. Não tem, porque, assim, vamos verificar Emanuele aqui. Emanuele, não é isso? Acertei? Emanuele aqui. Será que a vida dela tem sentido? Olha para o rosto dela. Olha para o rosto dela. Já foi ali umas 10 vezes, quase, né, Aguinaldo? Você contou?
ali esteve comigo, ali, me mostrou um desenho com um sorriso estampado no rosto. Claro que tem, é plena de sentido a vida dela. Ela está preocupada com o amanhã? Se tem leite lá, se o Aguinaldo vai trabalhar ou não. O pai está preocupado? Não está nem se importando. O amanhã não diz respeito a ela, ela vive agora. Agora ela é feliz, agora ela é alegre, agora ela entrega alguma coisa para um, agora ela está correndo, agora ela está vivendo, a alma dela não está preocupada. Tem sentido. Às vezes nós queremos objetivos que eles não têm nenhuma ligação com o real sentido da vida. Vou repetir. Às vezes nós traçamos metas que são incompatíveis com o sentido da vida. E aí nós temos problemas. E como nós não conseguimos o ápice do objetivo, alcançar o objetivo, nós nos frustramos. E como nós nos frustramos, nós nos entristecemos. E quando nós nos entristecemos, é natural buscar um culpado. Eu não fui promovido na empresa porque o chefe não gosta de mim, porque você não gosta de mim. Eu não penso que eu não fui promovido porque eu não dei o meu melhor, porque eu não tinha um sorriso, porque eu não fiquei 1 hora a mais, 1 minuto a mais. Eu não fui promovido porque o chefe não presta. Eu não fui promovido, eu esqueço quantas vezes eu reclamei, eu murmurei, eu disse em casa que o serviço não presta, que esse trabalho não vale nada. Eu não me lembro disso, que eu sou o doente que precisa ser tratado para que o meu trabalho seja uma bênção. Eu não preciso ganhar o salário que o meu chefe, que o dono da empresa ganha. Uma vez eu estava no ônibus e eu ia para minha casa, morava lá no final, lá na Vila Betel, estava de ônibus e estava muito tranquilo porque o motorista de ônibus era um irmão e uma pessoa que eu conhecia, era um diácono da igreja, de uma igreja, Assembleia de Deus aqui na cidade, e eu convivia muito com aquele irmão. E aí nós passamos, eu lembro o dia que era uma sexta-feira, ainda no começo do Bela Vista, aquele irmão, porque a gente sempre conversava, né, ele fez um comentário comigo. Nós passamos por um lugar, existia um barzinho, e tinha um carro, não sei se estava com o som ligado ou não me lembro, e várias pessoas bebendo. E ele fez o seguinte comentário: olha aí, varão, a gente está aqui ralando, nós que somos servos de Deus, trabalhando, e esse pessoal na vida boa aí. Eu falei, vida boa aí? Assim, irmãos, como invejar aquele que não tem razão de ser para viver? Porque 3 horas da tarde de uma bela sexta-feira não era razão para alguém, assim, deveria estar trabalhando no outro lugar. Agora o pior não é a pessoa estar bebendo, não, é um crente se invejar de uma pessoa que está na prática ruim da vida. É o crente olhar e desejar o lugar do outro. Tipo assim, eu não tenho essa boa vida, eu estou aqui trabalhando. O pessoal está aí, com o carro encostado, com o carrão. Você não sabe a realidade sofrida de vida daquelas pessoas. O vazio daquelas pessoas. Essa é a minha conclusão quando vejo pessoas se embriagarem, pessoas nas madrugadas adentro. Uma vez eu escutei aqui na igreja, nos fizeram uma proposta para mudar o horário da escola bíblica dominical. E o rapaz que fez falou assim: pastor, é porque 3 horas da manhã eu não dormi ainda. Então 9 horas está cedo. Eu não dormiu por quê? Porque eu estou conversando com meus colegas. 3 horas da manhã você está conversando com seus colegas? Você não foi dormir? Você não foi dormir ainda 3 horas. Mas às vezes as pessoas estão tão vazias, que a vida lhes são falta em sentido. Não tem sentido, não tem razão de ser. E por que não tem razão de ser? Porque nós abrimos mão da simplicidade das coisas de Deus. Deixa eu voltar de novo. A garotinha aqui, a Emanuele, né? Assim, que perfeição, né? Talvez seja por isso que Jesus falou que essas crianças já são habitantes natas do céu.
são moradoras do céu. Se partirem para a eternidade, o céu as recebe de graça. Não tem os nossos vícios, não tem os nossos defeitos, não tem as nossas invejas, não tem os nossos lamentos, as nossas lamúrias, não tem as nossas lamentações. E para findar essa parte do raciocínio, irmãos, a vida sem Deus é uma vida sem sentido. Só Jesus garante o sentido para a vida da gente. A vida sem Deus. Você pode comprar a melhor roupa. Você queria aquele vestido dos sonhos, queria trocar o carro, queria aquela viagem dos sonhos, e volta, depois da compra do vestido, depois da compra do carro, depois da viagem, mais vazio, mais triste, mais frustrado. Porque o sentido da vida não está nas coisas materiais, está na proposta de obediência nossa ao Criador, aquele que nos fez, aquele que nos conduz, aquele que nos sustenta e aquele que nos chama a uma eternidade com Ele. O texto lido diz que Jesus percorria, o primeiro versículo que nós lemos, o 22 do capítulo 13 de Lucas, fala que Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E Jesus era muito ouvido, muito desejado, era o palestrante, né? Era a pessoa simples, mas com palavras poderosas, que interessavam aos simples culturalmente, aos abastados em cultura, aos mestres, aos estudados. E alguém um dia foi comissionado para prender Jesus. O evangelista João registra isso. E eles passaram um tempo ouvindo Jesus e depois voltaram. E os mestres e os fariseus perguntaram: vocês não prenderam? Não cumpriram a missão? Uma fala deles que impacta muito nessa questão foi eles dizerem assim: olha, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Ninguém nunca falou como Jesus fala. Ninguém tem. Às vezes você é tão preocupado com a pessoa, com o artista, com a igreja, com a bandeira da sua denominação, mas nunca teve ouvidos para ouvir o Senhor falar. E como nós precisamos ter ouvidos sensíveis ao que o Espírito tem a dizer à igreja. Porque se você escuta Jesus, você vai chegar em casa e falar assim: eu preciso mudar isso, eu preciso me mudar. Você vai chegar na empresa e falar: nunca mais eu reclamo do salário que eu tenho recebido aqui. Quem sabe a minha murmuração não tem sido a obra do gafanhoto mal. Porque se Deus sustenta aquele que limpa o chão da fábrica, aquele que varre o pátio da empresa, e como aquela pessoa é feliz, olha lá como é que está cantando, olha lá como é que ele vive lá assim, não reclama. Às vezes eu fico observando os nossos amados irmãos que trabalham na coleta dos resíduos, falar bonito aqui agora, dos resíduos sólidos, né? Para não falar o gari, ou para não falar o lixeiro, para não falar que dá tudo na mesma coisa, não é? Assim, como aqueles rapazes são felizes, ou pelo menos é a imagem que repassam para a gente, porque pensa carregar lixo correndo na chuva, feliz e gritando, e interage com, não é assim? E interage com o motorista, e dá um grito, e dá um assovio. Gente, tem que estar feliz para fazer um negócio daquele. Tem que estar feliz, porque senão, assim, não dá um passo, vai chateado, com raiva. Como eles são felizes, né? Ou pelo menos essa é a impressão que a gente tem, como eles repassam essa alegria. A gente não precisa estar no palácio do faraó para ser a pessoa mais feliz dessa terra. Você pode ser a pessoa mais feliz dessa terra sentado aí agora, onde você está. Porque Jesus faz isso. Jesus anula as nossas tristezas. Ouvir Jesus é dizer assim: olha, como eu pensava errado, como eu estava errado, como eu agia errado, como eu fiz escolhas erradas, achando que eu tinha
a razão. E Jesus ensinava nas aldeias, caminhando para Jerusalém, e ele tem uma pergunta. Alguém se dirige a ele e faz uma pergunta. E o caráter dessa pergunta, irmãos, é típico de pergunta de quem sabe o que está perguntando. Já viu aqueles alunos que perguntam assim: professor, você sabe a resposta de 2 mais 2? Ele está careca de saber, mas ele está testando o professor, não é assim? Não é assim? Não é assim, Elza? Você que é professora, Jéssica ali, não tem aqueles alunos assim, sabichão da sala, assim: professor, você já viu isso? Você sabe o que é isso? Na alma ele já sabe, mas ele está testando o professor. Era mais ou menos assim: sim, Senhor, são poucos os que se salvam. E aí como que Jesus responde? Eu acho que 10% vai se salvar. Não, deixa eu fazer o cálculo direito aqui. Melhor, assim, dá 48,59%, mas vamos arredondar para 50%. Não foi essa a resposta que Jesus dá. Jesus responde a ele com uma indicação de postura a ser adotada. Jesus não respondeu: são poucos, são muitos, milhares, milhões. Não, Jesus fala assim: olha, tenha uma atitude, faça uma escolha, que é o que nós estamos precisando, irmãos, fazer hoje: viver a vida de salvo. Quando ele fala o seguinte: olha, porfiai. Sabe o que é porfiar? Lute, combata. Porque não é só essa porta aqui é a estreita, não. Você vai ter tantos problemas, irmã Zumira, para entrar pela porta estreita. A porta larga, você passa sem sofrer nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade. Mas a estreita, é difícil passar por ela. Porfiai por entrar pela porta estreita, esforçai, guerreai, combatam, lutem, pelejem por entrar pela porta estreita. Não disse o Senhor que seria fácil caminhar, passar por essa porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, lutem, vençam seus desafios pessoais próprios, suas vontades, vençam suas vaidades, para entrar pela porta estreita. Vençam os desafios externos que te são propostos, os convites, os chamamentos, os conselhos que você recebe de outros. Vença, porfiai. Ninguém passa por uma porta no lugar do outro. Ou você passou ou você não passou. Ou você entrou ou você ficou de fora. Ninguém passa, ninguém transpõe uma porta no lugar de outra. É uma questão assim, indelegável, insubstituível. Não se faz por representação. Ninguém transpõe uma porta no lugar de outro. A alegria do presbítero Zé Geraldo pode até dizer alguma mensagem para mim, alguma coisa para mim, mas a alegria é dele. Se eu não dar um jeito de alegrar o meu coração, ele vai estar alegre e eu vou estar triste. Se eu não der um jeito de passar pela porta, o presbítero passou e eu fiquei do lado de cá da porta. Simples assim. Jesus fala: porfiai por entrar pela porta estreita. Depois ele dá uma sequência de fatos que tem muito para nos dizer hoje aqui. E aí ele fala: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amados, como assim muitos procurarão entrar e não poderão? Vamos olhar para nós hoje. Eu sei que vocês conhecem muitas pessoas que queriam estar na igreja, que gostam da igreja,
que dizem assim: olha, você está no caminho bom, você está no caminho certo. Que bonito foi o hino que cantou lá na igreja, mas ele mesmo não canta, mas ele mesmo não vem, mas ele mesmo não está, mas ele mesmo não consegue vir. Às vezes planeja, não é que o coração não quer, é por conta de amarras, das lutas, das pelejas. Não é que ele não queira um alimento bom, é porque ele está acostumado ao alimento ruim, à pastagem ruim, porque ele está acostumado a viver no meio ruim, já se acostumou, já se adaptou àquilo ali, e ele não tem forças para estar lá. Deve ter mais ou menos uns 15, 20 dias. Tem uma pessoa da nossa igreja aqui que a gente tem um amor muito grande por ela. Um irmão, militou como obreiro durante muito tempo. Se ele ver isso aqui, assim, os meus respeitos à pessoa, à intimidade. Tinha alguns irmãos no culto de oração, que foi um culto de quarta-feira, ou foi numa oração das 6 às 7 que ele esteve aqui. Eu só vou compartilhar o pedido dele. Ele falou assim: irmãos, orem por mim. Um obreiro consagrado da igreja, assim, orem por mim, porque eu sei que eu preciso voltar, mas eu não tenho forças. Eu não tenho forças para voltar. Eu não estou com as forças para voltar. Às vezes não é que a pessoa não queira, não entenda. São construções, são alianças feitas, são mãos dadas, são escolhas que tornam difíceis demais esse regresso. Jesus fala assim: olha, eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. E não poderão entrar. E depois ele descreve o evento em alguns versículos do descerrar das cortinas, do fechar das cortinas da graça, que alguém já falou um pouco hoje aqui no templo da igreja. Eu quero me transportar mais para o final, para a gente deixar a nossa mensagem para os irmãos. Nós aprendemos equivocadamente, e esse aprendizado ele é recente, que gozamos de alguns privilégios. E a gente, pela questão desses privilégios, a gente ultrapassa limites desse gozo, dessa alegria dos privilégios. Aí eu já acho que um dia eu aceitei Jesus. Me falaram que eu tenho o céu por herança. São verdades insofismáveis, inquestionáveis. Eu tenho o céu, sim. Promessa do Senhor, né? O que aceitar será salvo. Romanos 10:10. Se você confessar com a boca e com o coração crer, você será salvo. Nós temos promessas e a gente não toca nas promessas de Deus, que elas são fatos verídicos. Mas entre a promessa e como eu vivo a promessa de salvação, pegar João 3,16, porque Deus amou, para que todo aquele que nele crê, nós temos uma série de informações. Entre as promessas e a minha atitude é que está a questão a ser analisada. Porque como eu vivo? Eu vivo como um salvo? Eu falo como um salvo? Eu canto como um salvo? Eu tenho as escolhas de um salvo? O meu vizinho da direita me reputa por salvo? O meu colega de trabalho vê em mim uma pessoa diferente pela salvação que está na minha vida? Aqueles que escutam palavras da minha boca, as entendem como palavras que saem da boca de um separado para a salvação? Aí sim. Aí sim. Se eu procedo como um salvo, se eu me comporto como um salvo, se as minhas atitudes são de um salvo,
se as minhas escolhas são de um salvo. Amém? Amém? Essa semana eu saía para cumprir uma tarefa pessoal, com o rádio do carro ligado. Tem uma rádio aqui que transmite o sinal de uma emissora do Rio de Janeiro, da Rádio Melodia. Não posso falar a frequência para os irmãos, mas é fácil de achar. Não é, Sandy? Fácil de achar. E naquele dia, e eles transmitem um debate ao vivo, recomendo para quem gosta e aprecia a rádio. E naquele dia, por incrível que pareça, o debate foi evidências de uma pessoa salva. Assim, que sinais um salvo emite? Que sinais um salvo emite? Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Vocês já pararam para observar? Aqui eu tenho Carla, Eponina, Marlene, que podem me ajudar muito nisso aqui. Vocês já pararam para observar a conversa de um médico, que é técnica? Vou falar de um médico no ambiente de convívio com o médico. A conversa dele é técnica. Eu não sei, eu nunca vi você falar de um médico que está costurando alguém. É assim que ele fala, Carla? É assim, Marlene? Médico costura. Mas não dá no mesmo costurar? Dá ou não dá? Se você falar assim, rapaz, o médico costurou meu pé, que eu rasguei, que o cachorro mordeu, não está cheio de ponta e linha, mais alguma coisa assim? Mas você nunca vai ouvir um médico falar que costurou alguém. Por quê? Porque ele fala como médico. A fala dele é de médico. Ele se comporta como médico. Independente do lugar onde ele estiver, ele se comporta como médico. Se comporta como médico. Acerca de questões específicas, isso vale para o médico, isso vale para o engenheiro, isso vale para o jurista, isso vale para as pessoas com formação técnica. Eles vão falar tecnicamente acerca da qualificação profissional deles. Por que que eu não posso viver e me expressar como alguém que aceitou Jesus? Por que que eu tenho que falar gíria? Por que que eu tenho que me comportar como alguém que nunca foi na minha igreja, que não entregou a vida dele para Jesus? E aí, bicho? Qual é, mané? Chegando para alguém aí, não é? Por que que eu não falo assim, irmão? Irmão? Ô, irmão, não faz isso não, irmão. Perdoa a sua mãe. Ela te deu uma pisa, né? Falava assim lá em Paraíso, né? Pisa e surra é a mesma coisa, não é? Eu te deu, mas foi por amor. Amor, que amor foi, irmão. É você que estava errado, irmão. Qual é, velho? Qual é, mané? Irmão, por quê? Não são assim que as pessoas lá fora se comportam? Não são assim? Se nós olharmos os conselhos do Senhor aos irmãos hebreus que estavam por entrar na terra prometida, um deles não se comportem como as pessoas que habitam as terras onde vocês passam a habitar. Não façam as mesmas práticas delas. Tipo assim, mantenham o perfil de sacerdócio real de vocês. Mensagem pregada aqui no culto das 5. Vocês são propriedade particular de Deus, povo santo, nação eleita. Por que que eu tenho que me comportar como alguém do mundo? Por que que eu tenho que falar como as trevas? Deixa eu falar para vocês, não tem músicas tão bonitas como as que nós cantamos aqui. A nossa cultura é maravilhosa. Maravilhosa. Nós não somos proibidos de estudar, de possuir bens, de ter um carro dos sonhos. A proibição é se comportar como um ímpio. Isso sim, tem uma vedação. Digo-vos
porque não sei de onde vós sois. Versículo 27, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. É o juízo. É o juízo. A prática da iniquidade. A prática da impiedade. E para o final, como disse para os irmãos, Jesus deixa um elemento bíblico do juízo, da soberania, da graça incompartilhável de Deus com ninguém. Às vezes eu falo assim: poxa, esse cara matou, roubou, extorquiu, esse sujeito esquartejou e fez isso e fez aquilo tudo. Mas ele se arrependeu. Se arrependeu. Tem um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular. É um documentário produzido para registro de fatos que envolvem uma sequência de atos criminosos no Brasil. Isso lá para a década de 80, quando instituições como Comando Vermelho, Terceiro Comando e outros assim muito famosos do Rio de Janeiro, a geração da minha época se lembra muito disso. E nesse documentário tem a fala de um moço que eles entrevistam, um tal de Gordo, que foi um dos cabeças. Ele fala o seguinte, me parece que ele já tinha aceitado Jesus. Ele fala o seguinte: olha, mas eu que assaltei tanto, sentado, tranquilo, assim, sendo entrevistado. Eu assaltei, eu fiz isso, e aí, o que eu ganhei? O que eu tenho? Onde cheguei com o que eu fiz? Nada. Não fui a lugar nenhum. Mas há um coração contrito, diz a palavra, não o desprezarás, ó Deus. Há um coração contrito e quebrantado, não há desprezo. Talvez você está tão cheio de 30 anos que você prega na igreja, que você é o ministro de louvor da igreja, mas você está tão vazio, não conhece nem o Senhor. Talvez a maneira de Eli, lá na antiga aliança, tão vazio de si, tão vazio de Deus. Conhecem as práticas, os ritos, os ritualismos da igreja. Você é muito capaz de tudo, mas Deus já não é alguém que pode te usar, porque você já usa todas as ferramentas. É você que é o Senhor de todas as questões. E Jesus fala o seguinte: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, e assentar-se à mesa. E Jesus não falava de pessoas que eram conhecidas, que eram listadas, sim, pela estrutura de conhecimento daqueles irmãos, daqueles hebreus. Jesus falava de uma questão, talvez de abrangência holística, profunda, extensa, atemporal, porque ele fala o seguinte: olha, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa, ainda assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, a mesa no reino de Deus. E ele fala o seguinte: a lógica de vocês não é a minha, não me interessa. O padrão é o meu. O padrão é o meu. O padrão é o meu. E que padrão é o meu? Porque a igreja, que eu disse para os irmãos que vem renovando paradigmas, conceitos, tira responsabilidades. Rapaz, veste o que você quiser. Veste o que você quiser e vai para um lugar que você não tem interesse de ir. Pode falar, ninguém tem nada com a sua vida, não. Claro, irmãos, assim, por que o médico, por que todos não falam como os médicos? Por que todos não falam como sei lá, os carpinteiros, os juristas, os músicos? Por que todos não falam? Porque não adquiriram aquele conhecimento, não adquiriram aquele saber. Então procedem, cada um com o que tem, com a maneira do que tem.
na igreja, a igreja, o ano passado, um presidente americano, o que saiu, né, o anterior ao atual, ele falou o seguinte: o céu é um lugar que tem regras para entrar. Sem regras é o inferno. Mas no céu tem regra para se entrar lá. Nós estamos construindo uma geração da década de 40 do século passado para cá, década de 50, talvez mais precisamente, com umas tais revoluções sociais que apareceram por aí, que vem aparecendo. Revolução sexual, eu disse revolução social, e no meio dessa revolução social encontram revoluções como feminismo, ativismo feminista, como revolução sexual, revolução musical. Me lembro da década de 80, as brigas que a gente tinha aqui com alguns estilos de música dentro da igreja. Ninguém lembra disso mais hoje, porque o que se imperava, lembro de escolas bíblicas dominicais que nós estudamos aqui, foi um alvoroço na igreja, quando lançaram uma matéria na revista da nossa EBD, que trouxe algumas das teses da chamada Nova Era, e foi um rolo dentro da igreja, mas as próprias teses diziam: olha, não se preocupe com isso. A New Age, né, a nova ordem mundial, não vai invadir espaço de ninguém. Aliás, vai te oportunizar a ser aquilo que você queira ser, sem ninguém tocar em você. Você é dono de si mesmo. Se parece que a gente, não é uma questão de ter memória curta, é de não ser instruído por essas questões, que é o que a gente percebe ser institucionalizados por aí. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Deixa eu voltar à minha pequena Manu hoje aqui, tomei por referência, né? Essa menina tem condição de definir os rumos da vida dela hoje? Ela tem condição de tomar as decisões que importarão na vida dela? Ou ela depende de uma família, do pai, da mãe, para instruir? Você vai para a escola, você vai fazer isso, você vai fazer o dever de casa, você vai estudar, agora não é hora de brincar, larga a boneca. Sim, regras, mas o que estão dizendo é que os pais, e nós vimos alguns ensaios desses no Brasil, de desfigurar a autoridade da família. Nós temos um levante infernal, tamanho, terrível, terrível, terrível. E a igreja não se dá conta disso. Eu lembrava no culto das 17, e eu vou findar aqui com essa fala, de uma professora, era uma socióloga que eu tive há muitos anos atrás, num curso em Belo Horizonte, na PM, e ela falava o seguinte: quem falou isso? Irmãos, em 1994, ela falou o seguinte: onde é que está escrito que alguém tem que casar? Qual que é a obrigação que alguém tem que casar? Eu lembro duas características dela. Primeiro, esse ímpeto ruim, e segundo, fumava muito. Esses dois marcos ficou dessa professora, socióloga. Quem falou que alguém, não é o que estão dizendo para nós, quem manda em você? Quem dita as regras da sua vida? Você é o Senhor da sua vida. Você não tem que se sujeitar a marido, a mulher, a pai. Assim, se olhar atravessado para você, nós temos alguns, o Marinho aqui é militar, da ativa ainda, nós temos alguns casos de ocorrências policiais de filhos acionando a PM ou a polícia para os pais. E não estou falando de filhos, adultos, antigos, porque teve uma guerra armada, não, é de filhos, crianças, adolescentes. Eu ligo para a polícia, eu vou no juiz. Amados, são dias terríveis que nós estamos vivendo. Muito cuidado com aquilo que se parece muito favorável a você. As coisas boas da vida têm preço. Porfiai, por entrar pela porta estreita. Esforcem para ser o melhor profissional da empresa onde você trabalha. Isso te custa preço. Disciplina, renúncia,
levantar da cama na hora ou mais cedo de que tem que se levantar. Quando todo mundo chega atrasado e tem uma desculpa, você não tem uma desculpa. Você é da confiança da direção da empresa. Vocês, jovens, adolescentes, não precisam colar na prova porque são estudiosos. Estudar tem preço a ser pago, disciplina. Não precisam colar. A cola precisa tornar vocês culpados. Se alguém ainda tem o hábito da cola, nunca mais vai colar hoje. A cola vai tornar a alma de vocês culpada. Olha o que o pastor está falando. Vou repetir. A cola vai enfronhar culpa na alma de vocês, porque vocês têm tempo para estudar e podem estudar. Se você tirou um 5 numa prova valendo 30, aquele 5 vale ouro para você. É o objeto da sua moral. É a resposta do seu esforço. Você não pode querer ganhar 30 mil reais sem ter estudado para passar num bom concurso. Ou por objeto de fraude, ou por outra coisa. Mérito, estude, esforce. Ouse e o universo conspira em seu favor. Seja crente, acredite nas promessas de Deus e Deus há de abençoar os irmãos. Porfiai por entrar pela porta estreita. Esforcem para ter uma palavra de crente. Cadê o ministério de louvor comigo aqui? Para ter uma palavra de crente. Esforce para se comportar como salvo, para ter o silêncio do salvo, para ter o conselho do salvo, para ter a dicção do salvo, de alguém que um dia decidiu não viver mais em pecado. Fiquemos de pé e vamos cantar com o ministério de louvor uma canção. Vamos adorar o Senhor. Depois estaremos findando para a glória de Deus, para a glória do bondoso Salvador. Faça escolhas, irmãos. Faça escolhas. Escolha. E viva o melhor das escolhas que você fizer. O melhor de Deus já está feito.